Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos estudar integrais triplas em regiões mais gerais do que os cubos ou paralelepípedos, como vimos na aula passada. Tá? Então, em analogia com o caso de integrais duplas, nós vamos ver alguns casos especiais, domínios no R3, regiões do R3, dadas de formas em classes especiais. Nós vamos chamar do tipo 1, 2 e 3 nessa aula. Então, a gente começa a dizer que uma região ela é do tipo 1, se é uma região que está limitada entre o gráfico de duas funções contínuas, tá? Digamos aqui o 1 e o 2. A coordenada z, portanto, está limitada entre o gráfico das funções 1 e o 2 de x e y, e o x e y estão variando em um domínio do plano. Tá? Que é, portanto, necessariamente a projeção dessa região sobre o plano z igual a zero, conforme a gente vê essa imagem daqui. Tá? Essa aqui é uma região típica do tipo 1. É como um cilindro, tá? Porém, a parte superior e a parte inferior não são planos, né? São gráficos dessas funções aqui, o 1 e o 2. Tá? Neste caso, quando a região é deste tipo, então, a integral tripla, né, se f é uma função contínua na região do tipo 1, a integral tripla de f sobre essa região é igual a... Você integra a função, considera o x e o y constantes, integra em relação a z, tá? Quando o z varia nesses extremos aqui, entre o 1 e o 2. Tá? Ou seja, essa integral daqui, embora envolva x e o y, você considera como constantes e integra só na variável z. Normalmente, igual a integração do cálculo 2. O resultado aqui, né, será, portanto, uma função que depende de x e de y. Você supôs que eram constantes. E aí, no final, você vai ter uma integral dupla, tá? Dessa função de x e y, resultante dessa integral, sobre esse domínio, tá? Com relação ao elemento de área. Tá? Então, é completamente análogo ao caso de integrais duplas, que nós vimos lá, do tipo 1 e do tipo 2. Tá? Ocorre, naturalmente, né, que esse domínio do plano pode ser do tipo 1 ou do tipo 2 para regiões planas. Tá? Então, por exemplo, se o domínio D é uma região do tipo 1 como uma região plana, ou seja, o que é uma região do tipo 1 plana? É uma região que o x está variando entre um intervalo, digamos, AB, e o y está variando entre o gráfico de duas funções, que aqui a gente chamou de G1 e G2. Então, então é só seguir, né, com a teoria, porque agora você vai aplicar, se a região D é do tipo 1, a gente sabe integrar, né, tem uma maneira especial de integrar essa região, né, que é, novamente, uma integração definida, porém com a variável y entre as funções G1 e G2. Então, resumindo, né? Se a região é do tipo 1, o z está entre o gráfico de duas funções, a integral tripla da função f nessa região, você integra primeiro z variando entre essas duas funções, o resultado é a integral dupla na região D. Tá? Se D, por sua vez, é uma região do tipo 1, ou seja, o x está variando entre dois números, A e B, e o y varia entre o gráfico de duas funções, então você pode aplicar o que nós vimos para integrais duplas e verificar que a integral tripla vai ser a integral de A até B, depois integral de G1 de x a G2 de x, depois integral de 1 de xy ao 2 de xy da sua função, porém, primeiro em relação a z, depois em relação a y e, por último, em relação a x. Então, o resultado, naturalmente, vai ser um número, que é o valor dessa integral aqui. E, naturalmente, também, né, se a região D for do tipo 2 para regiões planas, a mesma coisa, né? Ou seja, que é uma região tipo 2, uma região plana do tipo 2. É uma região onde o y está entre duas constantes e o x varia entre o gráfico de duas funções de y. Então, a mesma coisa, só que você troca a ordem aqui, né? X por y. Então, depois que você resolver essa primeira integral aqui,
vai ficar uma integral de uma função de x e y. Aí se a região domínio D do tipo 2, você vai integrar primeiro em relação a x, entre as funções h1 e h2. O resultado vai ser uma função só de y. Aí, finalmente, você integra em relação a y no intervalo AB. Tá? Muito bem, completamente análogo, né? Vamos ver aqui um exemplo, né? Calcular a integral da função z, tá? Na região E, que é o tetraedro sólido delimitado pelos planos coordenados x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, e esse plano inclinado aqui, x mais y mais z igual a 1. Tá? Então, está aqui a descrição do nosso domínio, né? Esse plano está aqui, tá? E aí, juntamente com os planos coordenados, que seriam esse e esse aqui de baixo, a interseção determina essa região aqui que está sobre, está sob o gráfico dessa função aqui, que é um plano. Tá? Bom, então nós temos aqui uma região, a região E, e a função é uma função mais simples, a função z. Tá? Então, note que isso aqui é uma função típica do tipo 1, uma região do tipo 1. Não é? Tem aqui o domínio, onde ela está definida. Aí a função U1 seria a função nula, e a função U2 é justamente essa função daqui. Isolando z, essa equação, você encontra essa equação aqui. Isso aqui é a limitação superior da coordenada z. Z varia entre 0, a base, e esse valor aqui, que é dado por essa função. Tá? O domínio D, por sua vez, tá? É esse triângulo daqui, a gente observa ele aqui. Também é uma função, é um domínio, perdão, do tipo 1 para domínios planos. Ou seja, quer dizer, nesse caso é do 1 ou do 2, você escolhe, né? A gente pode escrever como do tipo 1. Essa reta daqui, tá certo? É a interseção desse plano com o eixo z igual a 0. Então, a equação x mais y igual a 1. Você pode isolar tanto o x como o y. Isolando o y, você encontra y igual a 1 menos x. Então, você vendo como um domínio do tipo 1, o x variando entre 0 e 1, e o y variando entre 0 e 1 menos x. Então, diante disso, com essa caracterização aí do domínio E, a gente aplicando o que nós vimos acima, a integral dessa função sobre o domínio E vai ser igual a integral da função em relação a z entre 0 e 1 menos x menos y. Tá? Então, essa primeira integral aqui, na primitiva dela é z ao quadrado sobre 2, né? Primitiva de z dz. Então, z ao quadrado sobre 2, você vai ter que avaliar nesse valor menos o valor em 0, que é 0. Então, vai ser esse limitante aqui ao quadrado sobre 2. Então, já está aqui. Tá? Então, essa primeira integral aqui é igual a 1 menos x menos y ao quadrado sobre 2. Muito bem. Ou seja, uma função de x e de y. Agora, a gente integra isso aqui em relação a y. Então, a gente considera nessa integral o x constante. Tá? Então, isso aqui é uma integral, você poderia pensar assim, uma constante menos y ao quadrado. Tá? Qual é a primitiva disso aqui? A primitiva disso aqui é, como aqui é uma constante, né? Você vai ser essa função ao cubo sobre 3. Como tem um menos aqui, tem que ter um menos aqui, pela regra da cadeia. Tá? Então, essa aqui é a primitiva dessa integral. Esse 1/2, uma constante, eu coloquei aqui fora, tá? Então, eu integrei aqui essa função em relação a y, nós acabamos de ver, vai dar 1 menos x menos y ao cubo sobre 3, com o sinal menos aqui, tá? E essa função nós vamos avaliar
quando o y, tá? Fique claro, quando o y varia entre 0 e 1 menos x. Primeiro aqui, o valor em 1 menos x, menos o valor em 0, né? Normalmente. Muito bem. Quando o y é igual a 1 menos x, isso aqui se cancela, ou seja, seria 1 menos x menos 1 menos x, dá 0. Tá? Ah, eu coloquei aqui. Seria o valor quando você substitui o y por 1 menos x. Naturalmente dá 0. Menos o valor dessa função quando o y é 0, que é isso aqui. Tá certo? Observe que, enfim, cada um tem um jeito de fazer. Primeiro, eu coloquei o menos fora. Com muito cuidado com os sinais, vocês já devem saber disso. Tá? Eu coloquei o menos fora. Então, ficou o valor dessa função avaliado em 1 menos x, que é 0, menos, né, do teorema fundamental do cálculo. O valor aqui é quando o y é 0. Que é isso daqui. Né? Isso aqui se cancela. Esse menos com menos fica mais. Tá? O 3 eu multipliquei aqui, né, 1/3 por 1/2 deu 1/6, tá aqui. Então, finalmente obtemos essa integral mais simples, né? De uma variável, um polinômio muito simples. A primitiva aqui é novamente menos 1 menos x à quarta sobre 4. Tá? Quando você avalia entre 0 e 1, divide por 1/6, dá 1 sobre 24. Então, esse é o resultado dessa integral tripla, nessa região aqui. Okay? Analogamente, né, nós podemos definir uma região do tipo 2 e do tipo 3. Do tipo 2 vai ser se o x estiver entre duas funções de y e z. E do tipo 3, se o y estiver entre duas funções de x e de z. Tá? Analogamente. Bom, vejam só. Isso não é... Esses nomes aqui, tipo 1 e do tipo 2, não são nomes obrigatórios, nomes bem definidos, digamos assim, tá? O importante é você perceber a característica do seu domínio, né? Se duas variáveis estão variando, né, pertencem a um certo domínio, e a terceira está entre o gráfico das outras duas, então você integra primeiro essa variável, no caso aqui x, nesse intervalo, e depois o resultado você integra as outras duas variáveis como integral dupla. Essa é a ideia geral, tá? Não precisa se apegar ao nome tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tem que perceber que principalmente qual é a característica do domínio. Ok, então aqui estão as imagens, né, de regiões típicas, do tipo 2, por exemplo, ou seja, a região que está entre o gráfico de funções em... O x está variando entre a região limitada entre os gráficos de funções de y e z, né? Ou, no outro caso, tá? Seria uma região limitada entre o gráfico de funções de x e de z. Tá? Ok. Então, mais um exemplo aqui, para terminar essa aula rápida. Vamos calcular a integral da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado na região do R3, que é delimitada pelo paraboloide, que é esse paraboloide aqui, y igual a x2 mais z2, e o plano y igual a 4. Tá? Sabe que isso aqui é um paraboloide envolvendo, né, o eixo y. Okay? Bom, está aqui a imagem dele. Né? Esse paraboloide ele nasce centrado aqui na origem. Então, quando ele está limitando agora com o valor y igual a 4. Então, seria essa região aqui de dentro do paraboloide, de 0 até 4. Tá? No livro, vocês deem uma olhada, muito interessante, o livro quer ensinar aqui que você pode considerar essa região, por exemplo, como uma região do tipo 1. Tá? Você pode ver isso aqui, por exemplo, ó, a parte de cima é o gráfico de uma função de z também. Né? Você pode escrever z como sendo mais ou menos a raiz quadrada de y menos x2. Né? A parte mais seria essa parte aqui de cima e menos seria essa parte aqui de baixo. Tá? Você pode pensar nessa região como do tipo 1.
E aí você vai ver que não dá certo. Chega uma integral muito complicada, tá bom? Então, nesse exercício, como eu disse a vocês, muitos exercícios a gente aprende as coisas. Esse exercício quer ensinar para a gente que você tem que praticar para perceber qual é a melhor maneira de enxergar a região. Eventualmente, uma determinada região pode ser vista tanto do tipo 1, ou do tipo 2, ou até do tipo 3, tá certo? Bom, nesse caso aqui, vamos considerar como uma região do tipo 3, né? Ou seja, o x e o y, perdão, o x e o z, variando num disco de raio 4, tá certo? E o y variando entre 0, perdão, entre o gráfico dessa função e 4. Tá? O valor aqui y, ele vai estar entre o valor desse gráfico aqui e 4. Tá? Então, enxergando esse domínio como uma região do tipo 3, tá certo? Ele pode ser descrito dessa forma, foi o que eu acabei de explicar. Portanto, a integral tripla, né, vai ser igual a, vejam só, eu vou integrar, como é do tipo 3, considero os meus limites de integração, né, que são essas funções aqui de x e de z, da minha função em relação à variável y. Observe que, em relação a y, isso aqui é constante. Tá? Eu até coloquei fora para enfatizar. De forma que essa integral aqui é simplesmente a diferença entre os extremos da integral. Né? Ou seja, aqui, isso aqui em relação a y é constante, e essa integral aqui em relação a y é 4 menos x2 menos e2. Ok? Pronto. Então, agora a integral dupla sobre essa região. Observe que D é um disco, tá? De raio 2. E aí, a gente nota que essa integral aqui tem, dessa forma, né, naturalmente, a maneira mais eficiente de resolver, né, usando coordenadas polares, tá? Agora, só os nomes. Em vez de ser x e y, vamos usar aqui x e z, tá? Então, tomando coordenadas polares x igual a r cosseno θ e z igual a r seno θ, tá? Isso aqui se transforma em r, ok? Aqui é 4 menos r ao quadrado. E o elemento de área, a gente sabe, vai ficar r dr dθ. Como é o disco de centro na origem e raio 2, o r varia entre 0 e 2 e o θ entre 0 e 2π. Isso aqui não depende de θ, então essa integral em relação a θ já dá 2π. E essa integral em R aqui é simplesmente essa integral de um polinômio, tá? Que é uma integral simples de resolver. Quando você faz os detalhes da conta, você obtém 128/15. Bem, então vou encerrar essa aula por aqui.